Vamos a outra questão. Aí lá, já está a resposta ali de 300 unidades, conforme nós achamos. Tendo por base o gráfico abaixo, assinale a alternativa correta. Olha só, esse gráfico estranho aqui, esse gráfico esquisito, ele é muito simples. Ah, caramba, já dei a resposta. Tudo bem. Mas vou fazer para vocês. Isso aqui é o meu estoque máximo. Esse aqui é meu estoque de segurança ou estoque mínimo. Esse aqui é meu ponto de pedido. Isso aqui é o momento que eu peço e aqui é o momento que eu recebo. Olha só, nesse dia aqui, vamos imaginar que foi dia 15 e chegou dia 20. Depois de 5 dias, o meu estoque voltou no nível o quê? No nível máximo. É o que eu chamo de tempo de reposição, aquele da questão anterior, ok? Isso aqui, essa quantidade aqui é a quantidade que eu comprei. É a quantidade da compra, ok? Porque se chegou aqui, o meu estoque estava no mínimo e voltou para o nível máximo, significa dizer que essa quantidade é exatamente a quantidade comprada. Então, olha só, 3 é a mesma coisa que estoque de reserva? O que é 3 aqui, meu Deus? Ah, tá, 3, está aqui. Não. 3, eu não falei estoque de reserva, falei estoque mínimo ou estoque de segurança. A reserva está abaixo desse nível, que não está mostrando ali no gráfico, ok? Então, 3, o certo seria falar que é estoque de segurança, não estoque de reserva. Cuidado, hein? Pegadinha do malandro também. 1, cadê 1? Está aqui. 1 equivale à soma do estoque de segurança e a quantidade comprada. Legal. O que é 1? 1 não é o estoque máximo? Você concorda que o estoque máximo é esse estoque de segurança mais a quantidade o quê? Comprada. Olha que fórmula bonita. Estoque máximo é igual ao estoque de segurança mais a quantidade comprada. Resposta certa, letra B de bola. Ok? Sei que para quem não gosta de matemática, isso é meio estranho. Mas é claro, gente, se você chegou agora nesse momento, se você chegou no momento de já fazer um aulão para um concurso que está na porta aí no domingo, é óbvio que você já estudou esses conceitos. Agora, se você está olhando isso é pela primeira vez, provavelmente você não vai fazer a prova agora, porque nós trabalhamos vários conceitos dentro do meu curso de gestão de recursos materiais, tudo bem? Isso aqui é um aulão, dicas gerais para a gente poder trabalhar e tentar ajudá-los vocês nessa reta final. Bem, aqui diz o seguinte, isso aqui já envolve os recursos patrimoniais do TRT, por exemplo. Compras e doações são as únicas origens de recebimento de bens patrimoniais dos órgãos sistêmicos? Será mesmo? Será que todo bem patrimonial lá do TRT só veio mediante compras do órgão ou doações? Ou existem outras formas de recebimento desses bens patrimoniais? Com toda certeza. Quais são elas? O recebimento rotineiramente nos órgãos sistêmicos decorrerá de compra, de cessão, de doação, de permuta, de transferência e ainda produção interna. Algum bem patrimonial foi produzido dentro daquele órgão, então ele foi recebido por produção interna, ok? Então, tá errado. Julgue os itens seguintes acerca da gestão de materiais e bens patrimoniais e logo após marque a alternativa correta. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: alienação de bens é a transferência de domínio de bens a terceiros. Sim, se o TRT está alienando o seu bem, ela vai transferir esse bem para terceiros. Tá certo, item 1, ok? Terrenos, fazendas e lotes são classificados como bens indivisíveis? Opa, quer dizer então que um terreno não pode ser dividido? Um lote não pode ser dividido? Não são indivisíveis, mas sim divisíveis, ok? Tá errado 2. No processo aplicado à indústria de tintas, as latas vazias para embalagem das tintas preparadas são consideradas materiais acabados. Tá certo. Veja bem, no processo de aplicado à indústria de tinta, a lata vazia para embalagem é um material acabado. Não confunda com um produto acabado. O produto acabado seria a lata de tinta com tinta. Tudo bem? Porque o produto acabado daquela indústria de tinta é pegar a lata de tinta e te dar. Te dar não, te vender. Agora, a lata é um componente, é um material acabado. Quando eu pego essa lata e insiro essa lata,
A tinta, nesse caso, é o produto acabado. O produto acabado está pronto para o consumo. O material acabado é um componente. Ficou claro isso? Tá certo. Item 4. No gerenciamento de estoques, um artigo com demanda previsível e que pela sua relevância esteja sujeito ao controle de obsolescência é considerado um material crítico. Veja bem, todo material ele está sujeito a controle de obsolescência. O que é isso? Um material obsoleto é aquele material que deixou de atender às necessidades tecnológicas, não acompanhou a tecnologia vigente, e que não tem nada a ver com ser material crítico. O material crítico, por exemplo, é aquele material que não é comprado na praça local, somente no exterior. É um material que demora muito tempo para chegar. É um material que não tem material substituto, somente ele. Esses são materiais críticos. É um material que precisa ser armazenado corretamente. Esse é o material crítico, que não tem nada a ver com controle de obsolescência. Todo material é controlado do ponto de vista de sua obsolescência, ok? Muito bem. A classificação ABC é uma questão que eu apostaria para vocês, ok? Apostaria para vocês. Só um segundinho. Ok. A classificação ABC é o seguinte. Nós podemos classificar os materiais do estoque do TRT nona região em 3 categorias. Alguns itens são classificados como itens de categoria A, outros itens de categoria B e outros itens de categoria C. Os itens de categoria A são os menos numerosos e são, por incrível que pareça, embora menos numerosos, são os mais importantes. Por exemplo, pedra de diamante. Tem muita ou pouca no mundo? Tem pouca. O valor é alto. Pedra de linha de trem. Pedra normal. Tem muitas. O valor é baixo. Então, os itens de categoria A são aqueles poucos relevantes. Aqueles poucos, aquela quantidade pequena que envolve a maior quantidade de percentual de valor do estoque daquela organização. O C é o contrário, são aqueles muito pouco importantes, são aqueles muitos pouco importantes, ou seja, são muitos itens que têm um valor acumulado menor. E o B é o intermediário. Então nós temos aqui a classe A, grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com uma atenção bem especial pela administração. Classe B, grupos de itens em situação intermediária entre a classe A e a classe C. E o classe C, grupos de itens menos importantes que justificam pouca atenção por parte da administração. Aí, meu querido e minha querida, se você tem, por exemplo, pouca gente para controlar o seu estoque, você vai fazer o inventário, você vai controlar com mais rigidez os itens A, B ou C. Responda rápido. A, claro, porque são poucos e esses poucos são os mais importantes. Os itens de categoria A normalmente representam 20% dos itens, que acumulados chegam a 80% do valor. Por isso que quando nós falamos a análise ABC é também chamada análise 80-20, ou seja, 80% do valor do meu estoque vem de 20% dos meus itens. Legal isso? Ah, essa questão é muito boa. Esse assunto é muito bom. Você vai prestar muita atenção. Quer dizer, não é esse não, mas também é bom também. Tem mais uma questão depois dessa. Olha só, vamos analisar o seguinte. Esse eixo aqui é o da quantidade, a demanda consumida, tudo bem? E esse eixo aqui, ó, o Tzinho aqui. Ó, o Tzinho não, de acordo com o Fábio, né? Ramos, ó, o Tzão aqui, ok? Então nós temos a quantidade em função do tempo. Veja bem, o que está acontecendo aqui? Não está acontecendo um consumo? Está tendo o quê? Uma demanda, está tendo consumo ao longo do tempo. Aqui, nesse momento, o que aconteceu? O estoque voltou ao nível o quê? Máximo. Então, isso aqui é uma reposição. Chegou item no estoque, chegaram os itens no estoque. Então, ocorreu uma reposição, o nível voltou no nível máximo. E agora, novamente, o quê? Teve mais uma demanda, mais consumo. E aqui, novamente, o item chegou no seu nível máximo. Os itens chegaram no seu nível máximo. Aqui, nesse ponto, nesse momento aqui,
por exemplo, no dia 10, eu fiz o pedido, é o famoso ponto de pedido que nós já fizemos uma questão, é o PP. E só chegou quando? Só chegou no dia 30 ou no dia 20, ok? Porque aqui chegou o pedido, certo? Voltando ao nível máximo. E aqui, olha lá, o ponto de pedido. E essa linha aqui achurada, o que que é? É exatamente o lead time. Olha que inglês britânico meu, quase japonês, né? O lead time ou o TR, tempo de reposição, tempo de ressuprimento. Aqui eu peço dia 10 e só recebo dia 30. Então o meu TR é de 20 dias, ok? Então o ponto de pedido, como eu disse há pouco. Lê o lead time, tá aqui. Agora, olha só. Olha o que aconteceu nesse período aqui. Consumo, 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 consumo. E a partir daqui, eu já comecei a usar o meu estoque de segurança. E o que aconteceu? Essa reta atingiu o eixo X. Quando ela atinge o eixo X, é porque o estoque está o quê? Está zerado. Então isso é chamado ponto de ruptura. Ponto de ruptura. É isso aqui, ó. O estoque chegou a zero. Se o estoque chegou a zero, pessoas não vão trabalhar, eu não vou poder atender demanda de clientes, porque o estoque está zerado. Ok? Muito bem. Ponto de ruptura, como eu disse há pouco. Ok? Muito bem. Entenderam essa dinâmica, gente? Sim ou não? Então dá um feedback para mim aí. Se não entendeu, volta depois, amanhã vai estar disponível essa aula na sua sala virtual, mas eu tenho certeza, acho que você entendeu sim. Sim ou não? Bota lá no chat para mim, por gentileza. Beleza. Tudo certo, que bom, que bom. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é maneira, ok? Nós temos aqui o eixo X indicando custo. Olha o valor aqui monetário, custo. E no eixo Y é o que? É a quantidade. Olha o Qzinho aqui, ok? Nós temos aqui essa reta que diz o seguinte, veja bem. Esse eixo aqui não é da quantidade? Esse aqui não é o custo? Observe, quanto maior a quantidade armazenada, maior será o meu custo de armazenagem. Isso aqui é o que eu chamo de custo de armazenagem. É simples. Se você tem que armazenar 1 tonelada de carne, você vai gastar X. Se você tem que armazenar 2 toneladas de carne, você vai gastar menos que X ou mais que X? Mais que X. Então é óbvio que a quantidade armazenada é diretamente proporcional ao custo de armazenagem. Quanto maior eu tenho quantidade para armazenar, maiores serão os meus custos de armazenagem. Então significa dizer que esta função aqui é o meu custo de armazenagem. E essa aqui, olha que função estranha. Aqui uma quantidade grande ou pequena? Quantidade pequena, claro. Olha o custo, grande. E aqui, a quantidade é grande ou pequena? A quantidade grande. E o custo? Menor. Sabe o que é isso? É o custo para pedir, ou chamado custo de pedido. Cuidado, cuidado que isso é importante. Tô me arrepiando, aqui ó. Tô me arrepiando. Dá uma olhadinha aqui. Vê se está conseguindo enxergar. Tô arrepiando aqui, ok? Não é o tesão lá que o nosso querido Pete Bitoca disse. Olha só. O que é custo de pedido? Vamos imaginar que o TRT